Você já se perguntou por que a Bíblia diz que a vida está no sangue? Em Levítico capítulo 17, Deus estabelece leis que mostram o valor da vida, a seriedade do sacrifício e o respeito absoluto pelo sangue, que representa a vida diante do Senhor. Esse capítulo marca uma mudança importante. Todos os sacrifícios deveriam ser apresentados diante de Deus, e o consumo de sangue é claramente proibido. Mas o que isso significa hoje? Por que Deus foi tão firme nessas ordens? E como Levítico 17 aponta para o sacrifício de Jesus, fica comigo até o final, porque esse capítulo revela princípios espirituais profundos sobre santidade, obediência e redenção. O lugar onde sacrifícios serão oferecidos, o Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: se um israelita matar um boi ou um carneirinho ou um cabrito dentro ou fora do acampamento, e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus, o Senhor, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado, é como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote, em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica em frente da tenda sagrada, e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois, se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas que são completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício somente na entrada da tenda sagrada, e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Proibição de comer sangue. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Por isso o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão, e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural, ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo. Mas, se não lavar a roupa e se não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Você já parou para pensar no que realmente significa o capítulo 17 de Levítico? Muitos pulam essa parte da Bíblia, mas ela esconde tesouros incríveis sobre a santidade de Deus e o plano da salvação. Vamos desvendar juntos 10 curiosidades fascinantes sobre este capítulo. Primeiro, Levítico 17 marca o início do que os estudiosos chamam de Código de Santidade, que vai até o capítulo 26. É uma seção que detalha como o povo de Israel deveria viver de forma santa e separada para Deus em seu dia a dia. Não se tratava apenas de rituais, mas de uma vida consagrada em todas as áreas. Segundo ponto, a centralização dos sacrifícios. Deus ordena que todos os sacrifícios fossem trazidos à entrada do tabernáculo. Por quê? Para unificar a adoração e evitar que as pessoas adorassem a Deus do seu próprio jeito, misturando práticas pagãs. A adoração deveria ser como Deus determinou, não como o homem achava melhor. Isso nos leva à terceira curiosidade. Sacrificar fora do tabernáculo era um crime gravíssimo. O versículo 4 diz que a pessoa que fizesse isso seria considerada culpada de derramar sangue e seria eliminada do seu povo. Era uma forma de dizer: a comunhão com Deus só é possível nos termos dele e no lugar que ele designou. Quarto, havia uma proibição explícita de sacrificar os demônios do deserto. Essa expressão se refere a ídolos em forma de bode ou sátiros, que eram adorados por povos vizinhos. Deus estava protegendo seu povo da idolatria e do ocultismo, deixando claro que só ele é digno de adoração. A quinta e talvez mais famosa curiosidade é a declaração:
A vida da carne está no sangue. Essa é uma verdade biológica, mas aqui o sentido é profundamente espiritual. O sangue representava a vida dada por Deus. Por isso, ele era sagrado e não podia ser tratado de qualquer maneira. E aqui entra o sexto ponto. O sangue tinha uma função espiritual, não alimentar. Deus proíbe o consumo de sangue porque ele era reservado para um propósito maior: a expiação pelos pecados no altar. O sangue era o meio pelo qual o perdão era alcançado, cobrindo a transgressão do pecador. Sétima curiosidade. A lei valia também para os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Isso mostra que os padrões de santidade de Deus e o caminho para a comunhão com Ele são universais. Ninguém que desejasse se aproximar de Deus poderia ignorar suas regras. Oitavo, o sangue de um animal caçado para alimentação devia ser derramado e coberto com terra. Esse ato simbólico demonstrava respeito pela vida que foi tirada. Era um lembrete constante de que toda a vida pertence a Deus e que o sangue, seu símbolo, deveria retornar à terra, honrando o Criador. Nono ponto, e o mais importante para nós hoje. Tudo isso aponta para o sacrifício de Cristo. Hebreus 9 nos mostra que o sangue dos animais era uma sombra. O sangue de Jesus, derramado uma única vez, é o que realmente purifica nossos pecados e nos dá acesso direto a Deus. Levítico 17 preparou o cenário para entendermos a profundidade do que Cristo fez na cruz. Por fim, a 10ª curiosidade. A santidade não era opcional. O capítulo inteiro reforça a ideia de que, para ser o povo de Deus, era preciso viver de acordo com os seus padrões. A santidade não é uma sugestão, mas uma consequência natural de um relacionamento verdadeiro com um Deus santo. Levítico capítulo 17 nos ensina que a vida pertence a Deus e que o sangue representa essa vida diante do Senhor. Nada era comum ou banal quando se tratava de adoração, sacrifício e obediência. Ao proibir o consumo de sangue, Deus estava lembrando o povo de que o perdão só era possível por meio da vida oferecida em sacrifício. Isso aponta diretamente para Jesus, cujo sangue foi derramado para nos dar redenção e vida eterna. Esse capítulo nos chama a respeitar aquilo que Deus considera sagrado e a viver uma fé baseada na obediência e na reverência. Se esse estudo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para continuar aprendendo a Bíblia de forma clara e profunda. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo bíblico.